Olá, ouvintes! Está no ar mais uma edição do podcast Toda Voz, que traz assuntos relacionados à nossa Secretaria de Combate às Opressões do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. Eu sou a Raquel Lima, jornalista do Sindipetro. O dia 25 de julho é reconhecido como o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Neste mesmo dia, em 1992, na cidade dominicana de Santo Domingo, aconteceu o primeiro encontro de mulheres negras, latinas e caribenhas. Na ocasião, compareceram mais de 300 representantes de 32 países. Deste encontro nasceu a Rede de Mulheres Afro-Latino-Americanas e Afro-Caribenhas, que, junto à ONU, conquistaram o reconhecimento deste dia. Mas não se trata apenas de uma data de celebração, mas de uma data em que mulheres negras, indígenas e de comunidades tradicionais refletem e fortalecem as organizações voltadas às mulheres negras e suas lutas. No Brasil, desde 2014, o dia 25 de julho também foi instituído como Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, homenageando uma das principais mulheres símbolo de resistência e importantíssima liderança na luta contra a escravização. Tudo isso para dizer que as lutas do movimento negro e do feminismo têm uma interseccionalidade muito importante, o feminismo negro. Então, já aumenta o volume e presta atenção, porque hoje a gente vai ter uma aula com duas mulheres feras no assunto. Elas vão contar para a gente porque não dá para falar de uma coisa sem falar de outra. E que pensar políticas para mulheres negras é pensar política para todo mundo. Eu já parafraseei uma das nossas convidadas aqui. Seja bem-vinda, Mayra Mantovani. Tudo bem, Mayra? Tudo bem, Raquel? Tudo bem, pessoal? Um prazer estar aqui e já cumprimentando aí todos os ouvintes. Licenciada em Artes Visuais e Pedagogia, Mayra é uma professora de arte no SESI, pesquisa a educação das relações étnico-raciais e coordena projetos educativos no Instituto de Referência Negra Peregum, com o intuito de formar novas lideranças do movimento negro. Também atua como coordenadora da Uniafro, no cursinho popular Uniafro, núcleo Iabás, em Jacareí, e é formadora de professores do núcleo de estudos Iabás. Eu falei certo o nome, gente? Se eu errar alguma pronúncia, vocês podem avisar, tá? Tá Tá tudo tudo certo. certinho, Raquel. Então tá bom. E junto com ela, temos também Mariana Castro. Mariana é licenciada em História, especialista em História da África e do Negro no Brasil, mestre e doutora em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência. Realizou pós-doutorado em Educação. Foi professora de História da Rede Estadual Paulista por 10 anos, é capoeirista, pesquisadora da Capoeira Angola e atua como coordenadora também da Uniafro no Cursinho Popular Iabás, em Jacareí, região. Atualmente trabalha como consultora pedagógica para o projeto Emergências Climáticas do Instituto de Referência Negra Peregum. Olá, Mariana, seja bem-vinda também. Olá, Raquel. Boa tarde a todos e todas. Prazer estar aqui com vocês. Gente, é um prazer também receber vocês aí, que pelo currículo, ouvintes já perceberam que o papo vai ser bem bacana, né? Vamos começar aqui esse letramento pelo começo. O que seria o feminismo tradicional e como surge o feminismo negro? Bora juntos aqui para a aulinha de história mesmo, gente. Quem que quer começar aí? Bora lá, Raquel. Eu vou fazer uma contextualização histórica para a gente entender como surge esse feminismo que a gente está chamando de tradicional e depois como surge o feminismo negro, que é esse recorte, né, racializado dentro do feminismo, né? Então, eu acho que é importante a gente falar que o feminismo ele é um movimento social, mas ele também surge como atos políticos, né? Atos políticos e filosóficos que buscam igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres. É importante dar esse contexto porque quando esse feminismo surge, é um feminismo que surge através de reivindicações de mulheres brancas, né? Num contexto onde mulheres brancas conseguiram se organizar politicamente, conseguiram construir reivindicações e criticaram uma estrutura social onde elas não se viam como seres humanos, e sim como pertencentes aos homens, né? Ou aos pais, ou aos maridos, enfim. Então,
É importante a gente fazer esse recorte que todas as ondas do feminismo, o movimento, quando a gente pesquisa, né, sobre feminismo, a gente vai ver que ele surge em ondas, né? Então a primeira onda do feminismo é marcado pelo sufrágio, né? Que é, é a luta das mulheres pelo voto, né? Isso acontece num contexto né, nos Estados Unidos, né, no norte da América, e é importante também falar que após uma guerra civil que tem na América do Norte, os homens negros conquistaram o voto e as mulheres brancas não. Isso causa uma fúria muito grande dessas mulheres brancas, e aí elas passam a se organizar focadas, né, em busca do direito ao voto. E isso é muito engraçado, né, a gente falar isso, porque o que causa mais a fúria delas foi o fato dos homens negros terem alcançado o voto antes delas mesmas. E que em muitos discursos elas tiveram falas extremamente racistas relacionadas a essa desigualdade que ocorreu e que as mulheres negras nem são mencionadas nessa onda do feminismo, né? Nessa primeira onda do sufrágio, do direito ao voto e tudo mais. Depois vem a segunda onda, onde abordam questões dos direitos reprodutivos, então elas trazem também a questão da desigualdade no trabalho e sobre a violência doméstica. Isso também é muito trazido, isso a gente está falando em final do século XIX, início do século XX, né? Então já começa a se trazer questões relacionadas ao trabalho, a questão dos direitos reprodutivos. Então, se a gente for fazer o paralelo com mulheres negras nesse período da história, mulheres negras estavam muito distantes de atingir direitos reprodutivos, né? Direitos trabalhistas, então, nem se fala, né? Sendo que a gente está falando de mulheres que que tinham acabado de deixar postos de trabalhos totalmente escravizados, desumanizados, elas eram tratadas como animais. Então, há um abismo, né? Quando a gente fala de mulheres brancas e da luta por direitos das mulheres brancas, há um abismo entre mulheres brancas e negras relacionadas à luta por direitos. E aí o feminismo ele vai ter essas quatro ondas, né? A gente chama de ondas. Então, a terceira onda amplia o debate sobre raça, classe e gênero. Então, aí é o primeiro momento onde se fala sobre interseccionalidade, que é um instrumento metodológico para se observar as estruturas de opressão, né, e de como essas pessoas, como essas vidas são atravessadas por essas opressões, então, como o racismo, o machismo e a violência de classe. Então, é só na terceira onda que isso é trazido, né, que isso é visto como uma desigualdade séria, como uma problemática social. E a quarta onda, que é a corrente mais recente, né, foca em questões de violência, né? Então, a questão do assédio, a desigualdade, traz a questão do trabalho novamente, traz a questão do acesso ao poder, né? Por que que mulheres têm mais dificuldade em estar em cargos de liderança, em cargos de tomada de decisão. Então, a gente percebe que há uma mobilização relacionada à pauta das mulheres negras, mas que isso só acontece com a crítica das mulheres negras relacionadas a esse levante das mulheres brancas até então. Né? Então, o feminismo negro ele surge nesse lugar, assim, né? Com esse nome, né? É engraçado a gente falar de feminismo negro, porque parece que a gente está tentando enegrecer algo que já existe, né? Então, o feminismo negro ele surge com essa necessidade de trazer esse recorte racial para uma luta de mulheres que não havia tido esse olhar específico para mulheres negras, né? Até então. Então, essas ondas elas surgem nesse sentido, né, nesse contexto histórico, e aí eu trago como uma referência para a gente pensar o feminismo negro a Sojourner Touch. É uma mulher que nasceu no norte da América, ela foi uma abolicionista e ela teve um discurso muito conhecido, muito celebrado em 1851 na Convenção do Direito das Mulheres em Ohio. E o discurso dela fica muito conhecido porque ela começa o discurso com um questionamento: e eu não sou uma mulher? Porque essas mulheres elas estavam discutindo vários direitos, e as mulheres negras não são mencionadas, e ela com todo aquele olhar de ter sido uma mulher ex-escravizada, uma mulher que conseguiu fugir, né, que lutava pela abolição da escravatura num contexto histórico completamente violento em relação às mulheres negras. E ela faz esse questionamento àquelas mulheres que estavam ali discutindo. E é importante falar que isso foi num contexto de guerra civil, né, norte-americana, e que os homens eram vistos como seres humanos e as mulheres ainda estavam muito distantes, né, de serem vistas, interpretadas e terem direitos
bem básicos, como esse mesmo do voto, como direitos trabalhistas, enfim. Então, ela hoje em dia ela tem um busto, né, no Capitólio. Ela é uma das primeiras mulheres negras a serem vistas como uma liderança, como uma referência, né, do feminismo negro. Então, é legal a gente pensar que o feminismo negro ele surge nesse lugar, assim, sabe, de reivindicação. Mas que as sociedades africanas, se a gente for falar de antiguidade, as sociedades africanas, elas têm muitos históricos de serem sociedades matrilineares, né, onde as mulheres eram lideranças, né? E isso a gente vê o Brasil sendo um país majoritariamente negro, a gente vê que as mulheres naturalmente, né, em ocupações, em comunidades, em periferias, as mulheres acabam ocupando esse lugar de liderança, e eu acredito que isso seja uma herança ancestral dessas sociedades matrilineares africanas, né, onde as mulheres realmente ditavam as regras, onde as mulheres realmente eram essas grandes mães que conseguiam organizar, conseguiam estruturar, conseguiam com muito afeto, com muita luta, né, conseguiam gerenciar as crises, os problemas, e enfim, é isso, assim, a minha contribuição nesse primeiro momento é esse, Raquel. Eu sou um corpo, um ser, um corpo só. Tem cor, tem corte, e a história do meu lugar. Eu sou a minha própria embarcação. Eu queria só, lógico, já me deixou cheia de questões aqui, mas eu queria só para aproveitar o gancho antes da Mariana também entrar aí, dessa questão que você colocou até da herança, né? Isso é muito interessante mesmo, né? Das comunidades africanas, enfim, que já tinham essa certa matriz, né? Da mulher no poder, né? Vou colocar aqui em palavras bem assim. Chulas, tá? Assim, mas só para entender. E isso também tem uma dificuldade de entrar assim no feminismo, porque o feminismo que esse branco, né, ele estava meio que sendo estruturado na academia, né, ou não. Tem uma certa diferença da estruturação dos dois feminismos e porque um foi mais ou menos reconhecido, assim, do que o outro também. Eu acho que esse nome, o feminismo negro, ele surge na onda do próprio feminismo branco. Essas ondas, elas surgem no chão da fábrica, né? Nessas mulheres que trabalhavam sem direitos nenhum. E aí, obviamente, depois vai surgir um movimento acadêmico, né? Mais filosófico sobre o tema. Mas eu acho que, inicialmente, é uma coisa mais de mulheres trabalhadoras, assim. De mulheres que estavam lutando por direitos. De movimento trabalhista, movimento social, mas daí, né, essa origem. Isso, acredito Entendi. que sim. Entendi, legal. Bom, Mari, quer falar, contribuir também aí para essa questão desse letramento aí, né, do feminismo, entre o feminismo tradicional e como surge o feminismo negro também? Até se você também já quiser ir citando alguma mulher que você considera precursora disso, né? E também se a gente quiser dar também dicas de leitura, também acho super legal. A gente, conforme vocês vão dando essa linha do tempo, né? Então, aí o ouvinte já vai pegando a caneta e o lápis aí para anotar. Bacana. É, bom, essa questão da mulher universal, né? Ela começa a ser questionada, isso começa a ser questionado dentro da academia, né? Dentro desses programas que vão falar do feminismo e a partir do ingresso das mulheres negras, elas começam também a questionar esse suposto universalismo das mulheres, né? E aí essa pergunta, né, dessa mulher pioneira, né, que escreveu, que fez esse discurso, e eu não sou uma mulher, e uma das autoras que são referência aí no feminismo negro é a Bell Hooks, que escreveu um livro com esse título, né? E eu não sou uma mulher. E ela, dentro da universidade, ela começa como professora, né? Ela começa já a questionar esses padrões, assim, né? Então, bom, ela vai chegar aqui no Brasil, né? A Bell Hooks, a leitura dela chega bem recente, né? Se a gente for pensar assim, mas a gente tem aqui também muitas feministas, né? Muitas mulheres
que também estão bebendo, mulheres negras, né, que estão bebendo de fontes, de autores e autoras que não são, que não eram recorrentes aqui e que vão trazer para o Brasil essa discussão, né? Então a gente tem aí Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, né? E várias outras mulheres que vão trazer essa discussão dessa falsa universalidade, né? Então eu não queria antecipar, né? Mas se a Mayra quiser falar mais alguma coisa sobre essas literaturas, eu queria deixar para responder a próxima pergunta, pode ser? Lógico, pode ser, porque aí a gente já prepara todo mundo para pegar as indicações, que já está justamente aqui. Quais foram as mulheres, né, precursoras disso? E a gente pode deixar algumas dicas, né, de leitura, né, para os ouvintes, que realmente, assim, eu só vou fazer também um comentário aqui como mediadora aqui desse papo, né, também, que vocês também podem, como pesquisadoras, também me acrescentar nessa dúvida, que realmente é uma literatura que demora muito mais para chegar, né? Assim, a literatura desse feminismo branco, né, ele fica mais acessível, né? Por incrível que pareça, inclusive, né? Aqui no Brasil, a gente, pelo menos, né? Por exemplo, vou dar o meu exemplo, que acho que pode ser o exemplo de várias mulheres, principalmente brancas, né? A gente ouviu falar ou indicaram muito antes para a gente isso, Simone de Beauvoir, antes da Lélia Gonzalez, né? E depois que eu li Lélia, eu pensei, caramba, eu devia ter lido essa mulher muito antes, né, do que qualquer outra europeia branca, né, assim, que tem muito mais a ver com a nossa realidade, né. Aconteceu realmente, quando vocês estavam falando, eu realmente lembrei disso, assim, né, desse atraso entre uma literatura e outra, né, e dessa universalização, né, dessas mulheres. Então, Mária, se você quiser, então, dar mais dicas dessas mulheres e de leituras também. Sim. Então, Raquel, muito legal você falar isso, né? Que você acessou primeiro a Simone de Beauvoir e depois a Lélia, e eu acho que isso tem a ver com essa análise interseccional, porque são vários atravessamentos que fazem a gente acessar primeiro a Europa ou primeiro os Estados Unidos para depois as teóricas brasileiras, né? Como no caso da própria Angela Davis, né? A gente tem muito mais conhecimento da produção intelectual da Angela Davis, muito mais acesso aos livros da Angela Davis do que da Lélia. Óbvio que atualmente existe um movimento, né, de olhar para a Lélia, de olhar para as intelectuais brasileiras negras, mas que isso por muito tempo foi muito difícil, né, acessar esse tipo de conhecimento. Então, no Brasil, assim, a gente tem pessoas intelectuais assim brilhantes, né? Óbvio que a gente tem que falar da Grada Quilomba, que ela é uma portuguesa, mas ela, enfim, ela tem pais africanos, então ela produz conhecimento a partir do ponto de vista de povo colonizado, de mulher colonizada, então esse olhar dela é muito interessante. Então, Memórias da Plantação da Grada Quilomba é muito legal a gente olhar. A Bell Hooks, como a Mari falou, é uma teórica fundamental para a gente entender o feminismo. Então, ela vai falar, tem um livro dela que chama Erguer a Voz, que fala sobre o movimento feminista, então é muito importante. Tem a Patrícia Hill Collins também, que é uma teórica norte-americana maravilhosa, que traz também um livro chamado Pensamento Feminista Negro, que é fundamental. Mas quando a gente fala das brasileiras, eu acho que a gente ganha muito, né? Porque é uma riqueza, além de ser uma riqueza teórica, assim, de contribuição para o pensamento negro brasileiro, além disso, eu acho que traz uma visão que é possível a gente observar, é muito atual, né? Mesmo se tratando da Lélia, que é uma mulher que nasceu lá em 35, se eu não me engano, e produziu, vai, lá nos anos 60, 70, é muito atual quando a gente lê a Lélia, né? A própria Sueli Carneiro, enfim, a Beatriz Nascimento, eram mulheres negras, acadêmicas, professoras, né, universitárias, enfim, mas que tiveram uma contribuição, assim, muito grande para esse pensamento, para entender o Brasil enquanto povo colonizado, enquanto mulheres colonizadas, né, mulheres vindas, né, de um país extremamente colonizado, que carrega esse espírito de vira-lata, né, desculpa o termo, mas acho que é bem clássico a gente falar sobre isso, né, num momento político que a gente está vivendo hoje.
que é essa subalternização imposta pelo Norte da América ou pela Europa, e que num país colonizado isso é reproduzido muito normalmente, através da educação, através da escola, através da nossa literatura, através dos filmes que a gente assiste. Então, que a nossa cultura está permeada por essa inferiorização imposta pela colonização europeia e aí também pelo imperialismo norte-americano, né? Então, a gente precisa fazer essa reflexão e entender quem são essas intelectuais, de onde elas partem, né? De qual vivência elas estão relatando na teoria delas, né? Porque é uma escrevivência, né? Trazendo a Conceição Evaristo, que traz esse conceito escrevivência, né? É teórico, é acadêmico, mas é também sobre o que elas viveram, o que atravessou a existência delas. Então é uma escrita muito profunda, né? E nós, como brasileiras, acho que é muito fácil a gente ler e se identificar, a gente ler, sair na rua e compreender muito melhor, entender muito melhor a estrutura da nossa sociedade a partir dessas teóricas que são mulheres negras brasileiras, né? Muito bacana. Mariana, quer trazer umas referências aí pra gente também? Opa. Eu acho que são essas, assim, acho que a Bell Hooks, ela é bem simbólica nesse sentido, né? Norte-americana, Sueli Carneiro. A Sueli Carneiro é uma autora importantíssima aí. A Lélia Gonzalez, né, como já disse. A Beatriz Nascimento, que foi uma historiadora, estudou os quilombos, né? Estudou os territórios negros e teve uma morte trágica, né, por conta do feminicídio. Então, são autoras que são do movimento negro, que fazem esse percurso de trazer outras referências, né, e transformar, né, pensando o território brasileiro e a realidade do Brasil, das mulheres no Brasil, e que são referências, né? A Angela Davis, como a Mayra disse, quando veio aqui no Brasil, ela falou, olha, vocês estão olhando para os Estados Unidos, mas a gente tem aqui uma autora como a Lélia Gonzalez, por exemplo, que está falando da articulação entre classe, raça e gênero de maneira brilhante, né? Então, é muito importante a gente ter essas leituras realizadas de maneira séria e aprofundadas, né, cada vez mais, assim. Ótimo, bem legal mesmo. No nosso papo, antes da gravação, a gente também falou sobre o processo de racialização. Eu queria que vocês explicassem isso para os ouvintes, assim, o que que é isso? Da onde que surge? E qual que é o que que ele acarreta, né, hoje em dia? Legal. Bom, essa é uma questão assim muito importante, né? Porque, como eu disse, né, o movimento negro, principalmente as mulheres negras, elas vão trazer várias perspectivas, né, teóricas assim, que vão se respaldar numa ação, né, de combate ao racismo e de combate ao machismo e as opressões de classe também, né? E essas teorias elas estiveram por muito tempo fora desse escopo, né? Teórico aqui que é recorrente na universidade, na academia e etc. Então, essas mulheres negras brasileiras, né? Elas, principalmente elas, vão trazer, por exemplo, um pensamento de um autor que é o Frantz Fanon, né? Ele, esses dias para trás, ele completou aí 100 anos completaria, né? É o centenário dele de aniversário, e ele tem o estudo, né, que ele fez, ele foi um psicanalista da Martinica, e ele tem uma perspectiva a respeito da colonização que é muito interessante, e ela é muito fundamental para a gente romper com esse suposto universalismo branco tão presente no feminismo, né? E aí ele vai dizer o quê, né? Ele vai dizer que o processo de colonização foi um processo extremamente violento, né? Atingiu a América, atingiu o Caribe, né? E que esse espaço caribenho, latino-americano e caribenho é um espaço permeado por uma violência, né? Fruto da colonização que hierarquiza as pessoas, né?
que faz a gente crer, né, que existe uma suposta neutralidade na forma como a gente se relaciona, ou na forma como as instituições são criadas, ou na forma como a gente idealiza os nossos gostos e desejos, né? E, na verdade, isso é um processo violento, né, fruto da colonização, que vai hierarquizar e vai determinar quem é que pode ser e quem é que pode e quem não é, né? Então, o mundo moderno, ele vai dizer, o mundo moderno faz parte de um espaço, né, que foi construído e entendido como um ocidente, né? Esse ocidente, ele é construído a partir dessa hierarquização, e aí a gente tem todas as instituições, né? O Estado, a democracia, todas essas, a cidadania, né? Todos esses elementos que são feitos para a, a vida, né, da humanidade, entendendo a humanidade, mas que no fundo, essa humanidade, nessa ótica colonial, ela é uma humanidade direcionada apenas para alguns grupos, né? E isso não fica dito, isso não fica exposto, né? Então, essa perspectiva do Fanon, ela é muito interessante porque ela abre um caminho internacional, né, para essa questão do racismo, que vai atingir, que vai atuar de diferentes formas em diferentes territórios, né? E aí ele vai falar que a colonização vai gerar uma gramática e que essa gramática ela é mobilizada para garantir essa supremacia e essa exclusividade branca, né? Então a gente tem um mundo brancocêntrico, né, que é feito, construído para as pessoas brancas, né, entendendo que existe um modo de habitar a Terra. Esse modo de habitar a Terra também todo pautado num processo de exploração violenta, né? Exploração da terra, exploração das pessoas, né? A própria exploração do capital, e que abrange também o patriarcado, né? Então a gente tem um modo de habitar a terra violento que articula aí um domínio masculino, né, branco, cristão, né, e que tem como um pano de fundo uma ideia de universalidade, de que caminhamos para uma evolução, para a construção de uma civilização, mas sem deixar claro, né, sem deixar exposto que tem uma hierarquia por detrás disso. Né? Então, por exemplo, a Sueli Carneiro, né, a própria Lélia Gonzalez, mas a Sueli Carneiro é uma filósofa brasileira muito importante nesse sentido de tradução do pensamento do Frantz Fanon, e ela tem uma tese de doutorado que é a invenção do ser como não ser, né? Então, que o negro, né, e a negra, nesse sentido, eles são colocados como menos humanos, né? E o Frantz Fanon ele vai fazer esse questionamento, né? Por que eu, homem branco, eu sou colocado como menos humano? Isso principalmente quando ele sai da Martinica e ele vai morar na França, né? Que aí ele está nos círculos acadêmicos, mas ele não é reconhecido como igual um homem branco, né? Então essas reflexões elas mostram para a gente como a racialização ela é um fenômeno central na construção do Ocidente, na construção da modernidade, né? E como isso direciona todas as estruturas, né, que a gente vive hoje. E ao mesmo tempo que constrói essas estruturas e reinventa isso, né? Então, como é que a gente sai desses nichos que a racialização quer colocar a gente? Né? E o Frantz Fanon ele vai fazer esse questionamento, né? Quem sou eu, né? Eu sou um homem negro,
porque a todo tempo o mundo mostra para as pessoas negras que elas são negras, né? As pessoas negras, elas não podem ser só seres humanos, elas são sempre adjetivadas, né? Enquanto, por exemplo, as pessoas brancas, elas estão colocadas num campo do humano, né? Então, quando a gente remete isso ao feminismo, é muito interessante, né? Porque quando as mulheres falam das lutas, né, das suas lutas contra o patriarcado, né, contra as opressões, que sim, né, sofremos, mas é preciso a gente sempre racializar essa luta, né? Porque as mulheres não são iguais também, né? Existem diferenças. E a diferença racial, ela é muito importante nesse contexto, né? Porque ela vai orientar como que as pessoas são vistas e são colocadas no mundo, né? São tidas como menos ou mais humanas do que outras, né? Então, quando a Mayra falou, né? Quando as mulheres estavam, sei lá, queimando o sutiã, porque elas queriam expressar os seus corpos de maneira livre, etc., né? As mulheres negras, elas estavam trabalhando na casa dessas mulheres brancas, né? Então, isso é bem simbólico, né? Liberdade para quem? Né? Então, a partir desse questionamento, desse falso universalismo, né? Somos mulheres, mas de qual mulheres a gente está falando e quais são as experiências dessas mulheres no mundo, né? E qual o lugar que o mundo está colocando, né, essas mulheres, né? Exato, Obrigatoriamente, né? exato. Força para transcender, almas para elevar. Preta Yaya, devo tudo a você. Ai, eu canto Malembe, o Ikiganza também são de lá. Me adule no colo, me pegue pra ti. Música preta só tem um instrumento, vim pra te servir. O canto Malembe, o Ikiganza. Mayra, você quer complementar com alguma coisa nessa questão da racialização? Não, eu acho que a Mariana teve uma abordagem bem completa, assim, eu acho que é isso. Aham, A gente parte desse lugar, assim, até de sim. criticar o próprio movimento, né, de esquerda ou movimento feminista, a gente enxerga muito isso, assim, que às vezes as pessoas se colocam assim, a gente luta contra as opressões, e nesse balaio, né, cheio de opressões, é como se a questão do negro fosse só mais uma opressão. E a gente que vem de uma luta mais centrada no movimento negro, a gente acredita que o racismo ele acaba estruturando as outras opressões. Então, o Brasil ele é um país colonizado, né? E é um país que teve muito, mas muito, mas muito tráfico de seres humanos africanos, né? Então, a gente consegue ter uma estimativa de que 80% da população era negra quando a abolição foi concluída, né? No Brasil, foi feita, embora ela não tenha sido, né, efetiva, né, de fato, na vida das pessoas negras. Enfim, mas e como houveram muitas políticas de extermínio, políticas de controle dessa população, quando a gente entende que o racismo ele vai organizar as outras opressões, é porque o Brasil vem desse contexto, entendeu? De país escravocrata, de país colonizado, de país que construiu toda a sua riqueza em cima do suor e do sofrimento de pessoas negras. A miscigenação também é uma mentira, porque, na verdade, a romantização da miscigenação é uma mentira, porque, na verdade, ela é resultado de estupro e de exploração sexual dessas mulheres negras e das indígenas também. Então, a gente sabe que, na verdade, quando a gente traz os conceitos do movimento negro, na verdade, a gente está dando os nomes verdadeiros para um processo histórico que foi extremamente violento com esses grupos, né? Então, a gente precisa muito falar sobre feminismo negro, a gente precisa muito falar sobre essas teóricas, falando também das teóricas mais atuais, que eu acho que a gente não falou ainda, que tem Carla Cotirene, tem Djamila Ribeiro, tem a própria Bárbara Carini. Existem teóricas atuais falando sobre essas questões, né, usando essas teóricas que a gente citou no início como referência para produzir pensamento crítico no momento atual, né? Então, que também são fundamentais para a gente também produzir pensamento e mover as estruturas da
nossa sociedade. Legal, bacana. A gente vai falar também um pouquinho mais de contexto Brasil na segunda parte desse episódio também. Agora eu queria só fechar esse episódio também perguntando sobre essa questão do modo de habitar a Terra, né? Eu gostei muito dessa frase aí que a Mariana falou, né? Que a racialização vai colocando todo mundo. Acredito que isso também tem a ver com a questão do subemprego de mulheres negras, né? Que a gente também bateu um papo antes, né? A Michele Ribeiro, diretora do Sindipetro, ela já está aqui na chamada também, ela não estava aqui na nossa apresentação, que ela chegou um pouquinho atrasada, a gente já foi começando o papo, mas a Michele também já está por aqui, e eu queria também aproveitar essa questão, Michele, acho que você pode trazer aí o que você enxerga dentro da refinaria, né? Que é tudo reflexo disso que as meninas explicaram, né? E como que está essa questão do subemprego de mulheres negras dentro da realidade, né, da refinaria, da Revap, quando a gente fala também de mercado de trabalho, o quanto esse processo de racialização e esse modo de habitar a terra vai colocando as pessoas, né? Boa tarde, pessoal. Essa pergunta é muito importante, né? Eu considero uma pergunta fundamental, que também é um ponto muito latente na nossa luta sindical, né? A situação das mulheres negras, principalmente na Revap, a gente não tem um cenário muito agradável, né? Não é diferente do mundo real aqui fora, né? Na verdade, o trabalho das mulheres negras na Revap, ele acaba sendo um espelho, né, dos desafios históricos e estruturais que ainda persistem na nossa sociedade. E, infelizmente, em vários ambientes de trabalho, né? Para se ter uma noção, assim, na Revap hoje eu desconheço qualquer cargo de mulher negra na liderança. Não tenho, né? Até em áreas de maior projeção, até mesmo em determinadas funções operacionais, ainda é um desafio, eu desconheço, assim, é muito raro vocês ver uma mulher negra, principalmente numa área, numa posição ou em alguma atividade de destaque. Na maioria das vezes elas estão concentradas em funções de menor visibilidade, né? Ou com uma menor perspectiva de ascensão. Infelizmente, isso não é aceitável, né? A gente luta tanto por isso e vê ainda hoje numa empresa como a Petrobras, uma empresa moderna, né, que se diz inclusiva, mas que ainda precisa refletir sobre a diversidade das forças de trabalho, né, de todos os níveis. E o nosso papel, o papel do sindicato é fiscalizar e cobrar que a empresa tenha planos mais concretos de inclusão e ascensão para essas trabalhadoras, que ainda está muito aquém do que seria necessário. Mayra, você quer contextualizar aí um pouco essa questão do subemprego de mulheres negras, até, né, com esse gancho aí da realidade que a Michelle trouxe e da racialização, que a Mariana também falou um pouquinho? Não, total, Raquel. Eu acho que temos uma grande problemática, né, a ser resolvida aqui no contexto tanto do chão da fábrica, né, das fábricas aqui da região, quanto no Brasil, porque o racismo ele vai trazer a organização do trabalho como um grande elemento para se estruturar no Brasil, né? Então, a relação das mulheres negras com o trabalho doméstico, ele é muito forte, né? A gente tem aí uma PEC que vai dar direito às empregadas domésticas apenas em 2012. Então, o quanto isso é recente, né? Então, o quanto que foi comum a gente naturalizar mulheres negras nesse lugar, né? De trabalho doméstico, né? No quartinho da empregada, que era sempre um quartinho sem janela, um quartinho com um banheiro minúsculo, um quartinho onde a pessoa tinha pouco acesso à casa, o elevador de serviço, né? Então, o quanto o nosso país ele é escravocrata, ele tem essa herança, né? Muito forte, muito presente na nossa sociedade, na nossa atualidade. E pensar também o quanto isso se torna real em todos os lugares, assim, né? Não só nas fábricas, mas nas empresas, nas escolas. Então, eu que trabalho em escola, eu sempre digo isso. Eu falo, gente, a gente também educa as crianças quando mulheres negras estão só limpando o prédio e as mulheres brancas estão sentadas nas cadeiras de tomadas de decisão, né? Isso também educa, isso também forma a subjetividade das nossas crianças, né? Então, o quanto é importante refletir sobre isso.
Sim, Outra questão também que eu acho muito importante, e aí trazendo também um olhar para a Michelle que apontou a questão da Petrobras, é a questão da política de cotas, o quanto é importante haver política de cotas, porque a política de cotas que vai fazer com que esse caminho de busca por locais de trabalhos mais representativos e relacionados a pessoas negras e a mulheres seja um caminho mais real, mais concreto, né? Então, a política de cotas, que hoje é lei nas universidades públicas, em alguns concursos públicos, o quanto isso é efetivo no Brasil e como isso tem tido resultado para o acesso de pessoas negras a esses lugares, né? sim, que é de extrema importância, né? Bom, gente, essa foi só a primeira parte. Eu ainda tentei dar uma segurada aqui nos spoilers de Brasil, que a gente vai tratar na segunda parte do episódio. Desde já, eu agradeço muito a Mariana, a Mayra e a Michelle por estarem aqui. E esse é o podcast Toda Voz, um olhar da Secretaria de Combate às Opressões, pois toda voz importa, toda voz merece espaço e respeito. Se você gostou do nosso conteúdo, ajude compartilhando esse episódio em suas redes sociais e listas de contato. E já corre para ver a segunda parte desse episódio, que a gente vai continuar falando muito mais. E se você ainda não deu também um seguir na sua plataforma de áudio, vai lá para receber uma notificação sempre que tiver um episódio novo no ar. Eu sou a Raquel Lima e a edição é do Lucas Assani.